Bom dia a todos, diletos discentes, saúde e paz a todos, linguagens, códigos e suas tecnologias. Continuando aqui a resolução da prova do Enem de 2019 no nível de compreensão textual. Se você não lutar por alguma coisa, será vencido por qualquer coisa. Continuando. Marcelo Gleiser, área de atuação, física e astronomia. Contribuição mais famosa, seus livros A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu. Nascimento, 19 de março de 1959. Alma Mater, PUC do Rio, UFRJ e King's College de Londres. Super Trunfo Tecmo. O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero textual ao. Observe, o que ele está tratando aqui de subversão de um gênero textual? O que é subverter? É transformar. Então, ele está transformando o quê? Ele está transformando um gênero textual que é o currículo, ele está juntando dois gêneros textuais, fazendo com que eles dialoguem entre si. A saber, quais são os dois gêneros textuais? O currículo e a carta de um jogo. Então, qual é o objetivo discursivo desse diálogo entre esses dois gêneros? É associar o universo da informação da vida profissional do pesquisador ao universo dos games. Então, qual é a letra que nós vamos assinalar? Que é a letra que traz essa associação. Letra A, vincular áreas distintas do conhecimento? Não, ele não está vinculando áreas distintas, que ele é físico, ele é de uma área só, das ciências da natureza. B, evidenciar a formação acadêmica do pesquisador? Não, isso seria só do currículo. Relacionar o universo lúdico, o gênero carta de jogo, a informações biográficas, ao gênero currículo. Resposta correta, letra C. A letra D, o que tem de errado? Especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador? Não, isso é apenas do gênero currículo. Ele quer saber na dualidade, no diálogo entre os dois gêneros. Letra E, destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto? Não. A resposta correta, letra C. O conteúdo avaliado, contexto de produção de circulação e recepção de textos. Próxima questão. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri, Irerê, meu companheiro, cadê viola, cadê meu bem, cadê Maria? Ai, triste sorte é do violeiro cantador, ah, sem a viola em que cantava o seu amor, ah, seu assobio é tua flauta de Irerê, que tua flauta do sertão quando assobia, ah, a gente chove sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão, ah, como uma brisa amolecendo o coração, ah, Irerê, solta teu canto, canta mais, para lembrar o Cariri. Observe, nesses versos há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada no ou na, no uso recorrente de pronomes. Não, o uso de pronomes ele não vai dar essa ambientação linguisticamente apoiada. O que ele está tratando aqui? Ele está tratando aqui de variação linguística, uma questão que há muito tempo não caía no Enem. De variação linguística. E essa variação linguística se dá através de quê? Através, de especificidades bem regionais, amor, cadê, irerê, para lembrar. Então observe que essa variedade linguística é uma variedade coloquial, popular, típica do sertanejo. Então resposta correta aí, letra B, variedade popular da língua portuguesa. Letra C, referência ao conjunto da fauna nordestina? Não. Exploração de instrumentos musicais eruditos? Não. Predomínio de regionalismos lexicais nordestinos? Não há que se haver esse predomínio, mas sim a referência a esses regionalismos lexicais que configurarão a variedade popular da língua portuguesa. Então, resposta correta, letra B. Tá aí, Loyola J.A., Promessa de Felicidade. É um quadrinho. Quadrinista surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic Con Experience deste ano é a maior da história do universo geek. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no Artists Alley. E a diversidade vai além do estilo das HQ. Em uma das mesas, na fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva, Ju Loyola, com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos, e pessoas de qualquer nacionalidade pelo simples motivo de não terem uma única palavra.
A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que se vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que as pessoas dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva, ou seja, uma nova forma de olhar. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda que promove uma experiência de leitura inovadora, divulgada no texto 2. Independentemente de seus objetivos, ambos os textos, o texto 1, que é a amostra do quadrinho dela, com o comentário jornalístico. O que você percebe nesses dois textos? Você vai perceber que as histórias da Ju Loyola, que é quadrinista, elas não necessitam da linguagem verbal para serem compreendidas. O que isso quer dizer? De certa forma, isso quer dizer que torna essa história em quadrinho acessível a um público bem mais amplo que o público convencional. Então, qual alternativa se encaixaria dentro dessa perspectiva? Letra A. Incentiva a produção de roteiros compostos por imagens? Não. O roteiro é a preparação, é o pré, é antes da feitura, da produção da arte propriamente dita. É aquilo que vai ser seguido, é o caminho para chegar a bom termo do resultado almejado. B. Colabora para a valorização de enredos românticos? Não, tem nada a ver isso. C. Revela o sucesso de um evento de cartunistas? Não. Ele está falando do texto 1 com o texto 2. D. Contribuem com o processo de acessibilidade. É mais do que verdadeiro. Ora, uma vez que, percebendo que essas histórias vão se tornar mais acessíveis a um público bem mais amplo, então elas vão contribuir com o processo de acessibilidade de mais pessoas. E letra E questiona o padrão tradicional das HQs. Apesar de fazer isso, mas esse não é o objetivo. A exemplificação do texto 1 com aquilo que diz o texto 2 vai mostrar que ambos os textos têm o objetivo de quê? De contribuir com o processo de acessibilidade. Mais uma questão sobre o contexto de produção, de circulação e de recepção de textos. Próxima questão. A ciência do Homem-Aranha. Muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha de fato se assemelham às habilidades biológicas das aranhas e são objeto de estudo para a produção de novos materiais. O sentido aranha adquirido por Peter Parker funciona quase como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória, e por isso soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato por meio dos pelos tem papel mais importante que a própria visão, uma vez que muitas aranhas conseguem prender e atacar suas presas na completa escuridão. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas? Primeiro, porque um ser humano tem em média 60 fios de pelo em cada centímetro quadrado do corpo, enquanto algumas espécies de aranha podem chegar a ter 40.000 pelos por centímetro quadrado. Segundo, porque cada pelo das aranhas possui até 3 nervos para fazer a comunicação entre a sensação percebida e o cérebro, enquanto nós, seres humanos, temos apenas um nervo por pelo. Como estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público, leitor, ao recorrer a... Observe, ele complicou o comando da questão. Esse conteúdo avaliado nessa questão é o conteúdo de processos de interação discursiva. Observe que ele está falando a estratégia de progressão do texto. O que é a estratégia de progressão do texto? É como o autor constrói o texto de forma progressiva, então, tendo um início, um meio e fim, e aí ele vai simular uma interlocução. O que é interlocução? É uma conversa, é um diálogo com o público leitor, é aquilo que o Machado de Assis fazia muito, a interlocução com o leitor. Então ele vai simular uma interlocução. Essa simulação de interlocução se dá através de quê? Ora, se dá através de uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É um recurso, é uma estratégia, né,
de interação discursiva, é aquela pergunta que você faz não querendo que alguém responda, mas é uma pergunta para dirigir o raciocínio aonde você quer chegar. É uma pergunta que você faz e que você mesmo responde. Por quê? Para dar uma circularidade no seu argumento, para conduzir o fio para onde você quer chegar. Então, uma pergunta retórica. A resposta está onde? Letra D. Pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. Observe que na introdução ele faz essa pergunta retórica na qual ele mesmo responde. Letra A. Revelação do sentido aranha adquirido pelo super-herói como um sexto sentido? Não. B. Caracterização do afeto do público pelo super-herói marcado pela palavra querido? Não tem nada a ver essa afeição do público. C. Comparação entre os poderes do super-herói e as habilidades biológicas das aranhas? Não, essa não é a estratégia. Quando ele observe que o comando diz simular uma interlocução, simular uma conversa. D. Pergunta retórica, que é a resposta, e E. Comprovação das diferenças entre a constituição física do homem e da aranha por meio de dados numéricos. Não se refere à interlocução. Resposta correta, letra D. Antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas que dividiam o ano de acordo com seus deuses. Os romanos adaptaram essa estrutura. No princípio dessa civilização, o ano tinha 10 meses e começava por Mártios, atual março. Os outros 2 teriam sido acrescentados por Numa Pompílio, o segundo rei de Roma. Até Júlio César reformar o calendário local, os meses eram lunares, mas as festas em homenagem aos deuses permaneciam designadas pelas estações. O descompasso de 10 dias por ano fazia com que, em todos os triênios, um 13º mês, o intercalares, tivesse que ser enxertado. Com a ajuda de matemáticos do Egito emprestados por Cleópatra, Júlio César acabou com a bagunça ao estabelecer o seguinte calendário solar: Januários, Februários, Martios, Aprilis, Maios, Júnios, Quintilis, Sextilis, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro. Quase igual ao nosso, com as diferenças de que Quintilis e Sextilis deram origem aos meses de julho e agosto. Considerando as informações no texto e aspectos históricos da formação da língua, a atual escrita dos meses do ano em português, mais uma questão de história da língua portuguesa abordando esse conteúdo. Então observe, esse conteúdo avaliado na prova de compreensão fazia tempo, pensou que não caía no Enem. Então nós tivemos 2 questões na parte de compreensão sobre a história da língua portuguesa. Então, considerando essas informações se relacionando ao aspecto histórico da formação da nossa língua, a atual escrita dos meses em língua portuguesa apresenta-se de que forma? Você vai observar que ele vai apresentar a origem dos nomes dos meses do ano, né, nas línguas neolatinas. Então, qual é a opção que tem essa resposta? Letra A, reflete a origem latina de nossa língua. Uma questão bem fácil, de graça, né? Em relação aos aspectos históricos, a formação da nossa língua, as escritas dos meses do ano em português, reflete a origem latina de nossa língua. A resposta correta, letra A. B, decorre de uma língua falada no Egito Antigo? Não, ele fala de contribuição dos matemáticos egípcios emprestado por Cleópatra, a Júlio César. C, tem como base um calendário criado por Cleópatra? Não, isso é uma extrapolação. Tem nada a ver com o texto. D. Segue a reformulação da norma da língua proposta por Júlio César. Não, ele propôs a reforma do calendário, não de uma língua. E. Resulta da padronização do calendário antes da fundação de Roma. Não. Após. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro semestre o Disque 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento no número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos em busca pelos direitos, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, tendência mundial, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes.
Direitos dos idosos. O Estatuto do Idoso e a Constituição Federal asseguram um atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação de processos judiciais, vagas preferenciais em estacionamentos, meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Aos idosos de baixa renda também estão garantidos viagem gratuita em ônibus interestadual, assistência de um salário mínimo e acesso a mais de 20 programas sociais. Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, mais uma vez uma questão cujo conteúdo avaliado é o contexto de produção, de circulação e de recepção de textos, como o leitor recebe esses textos. Então, comparando os dois textos, nós vamos concluir que estas regras do Estatuto do Idoso, elas fazem o quê? Apresentam vantagens em relação às de outros países? Não, que ele está dizendo que o Brasil está ficando para trás. B. São ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos? Não, porque o número de denúncias aumentou, ou por as pessoas estarem denunciando mais, ou por a sociedade estar mais violenta em relação com os seus idosos. C. Alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos. Dos dois textos a gente vai concluir que essas regras, elas alteram a qualidade de vida? Não. Não, o objetivo é para fazer essa alteração, é buscar essa alteração dessa qualidade de vida para melhor, mas simplesmente elas não têm alterado isso. D. Precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população. Não é que as regras do Estatuto de Deus precisam ser revistas, elas são boas, o que faltam a elas é a aplicabilidade. Letra E. Contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. Exatamente, resposta correta. Letra E. Um abraço a todos e até a próxima.